Então, vamos lá. Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha tela da plataforma AVA e eu queria logo de cara compartilhar com vocês um evento que vai ser realizado na semana que vem, tá? Depois vocês podem acessar. Tem aqui, ó, live. Mudanças no mercado de trabalho pós-Covid-19, tá? Então, eu queria convidá-los. Terça-feira da semana que vem, às 17 horas, a gente vai ter um debate sobre perspectivas de mudanças no mercado de trabalho e também no mercado acadêmico, tá? Também no universo da educação após essa pandemia, tá? São 4 professores que vão participar: o professor Camilo, que é da biologia, o professor Ascenjo, que é professor de vocês, a professora Ana Carolina, que vai ser professora de vocês em metodologia científica no ano que vem, e eu vou ser eu vou participar também, mas numa condição não é bem organizador, mas direcionando as questões aí para os demais colegas, tá? Então, essa vai ser uma live pelo YouTube, tá certo? Através do canal do nosso curso. Então, por favor, né? Coloquem na agenda de vocês, então, dia 2 de junho, às 17 horas, eu conto com a participação de vocês. Volto a falar sobre isso também amanhã, tá bom? Perfeito, pessoal, vamos em frente. Aqui a gente tem a entrega do TP de vocês de hoje, né? Lista 1 com laço for, turma da noite. Então, ó, 27 de maio, data de hoje, 23h59. Não deixem de entregar, certo? É importante entregar todos os TPs. Pessoal, só toma cuidado com um detalhe, tá? De ler sempre o que está escrito aqui na especificação do TP. Então, ele tem que ser entregue em formato PDF e o nome do arquivo tem que ser o seu número do RA. Apenas o número do RA, mais nada. Então, às vezes o aluno entrega fora da especificação e o TP não é recepcionado. Ele fala assim, poxa, mas eu encaminhei, não está contando a pontuação do TP, né? Não, realmente se encaminhou, mas como você não seguiu a especificação, não foi contabilizada a pontuação do TP. Fiquem atentos a essa questão, né, dos requisitos de entrega. Pessoal, seguindo aqui, nós vimos na aula passada a estrutura de controle de repetição do tipo for, né, que juntamente com o IO e do IO gera, né, forma os 3 grupos de estruturas de repetição, os 3 tipos de laço. Explicamos o laço for, passamos um trabalho prático para vocês, a entrega é hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar um tema novo, que são as variáveis indexadas. Tá? Esse material já está também disponível para vocês aí na plataforma AVA. Então, vamos abrir o arquivo. Tudo bem? Vocês podem acompanhar diretamente abrindo o arquivo na plataforma, na máquina de vocês, né? Até baixando para a máquina de vocês, ou acompanhando aqui juntamente comigo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Todos comigo? Todo mundo concentrado? Posso começar? Então, à vontade, professor, tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Não, é porque, como a gente não está presencial, a gente não sabe, né? Então, o pessoal está aí, não está, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente falar de variável indexada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tá? Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Posso até abrir aqui o Visual Studio para mostrar essa situação. Eu tô com uma dúvida que vocês vão esclarecer para mim. Tá? Eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá? Para que a gente possa mostrar o exemplo de um problema simples e eu vou pedir ajuda de vocês para tentar esclarecer essa dúvida. Eu quero desenvolver um programa bastante simples, que é o seguinte. 5 valores serão digitados via teclado e o programa deve calcular e exibir no vídeo a somatória dos 5 valores. Tá? Então, int contador, ponto e vírgula, né? Soma igual a 0. Já fizemos esse exercício, vou até fazer com laço for. Tá? For contador igual a 1, ponto e vírgula, contador menor que 5, menor ou igual a 5, né? Contador mais, que é o passo. Então, o contador vai de 1 até 5 com passo 1, ou seja, variando de 1 em 1. Tá? Dentro
Dentro do laço, eu vou pedir para que o usuário digite naturalmente esses valores, né? Então, console.write, digite um valor. Perfeito? E vamos receber esse valor via teclado, tá? A variável que vai receber é a variável valor. Valor é igual a int.parse, console, readline. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Vocês entenderam o problema, né? 5 valores vão ser digitados via teclado, 5 valores, e o programa deve exibir no vídeo a somatória dos 5 valores. Então vou escrever aqui, soma é igual a soma mais valor. E vou pedir para mostrar essa somatória no vídeo. Console.write. Vou pedir para mostrar a soma. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Pergunto para vocês. Esse programa aqui, ele resolve, de fato, o problema proposto? Não. Não. E o resto do pessoal? Concorda com o Daniel? Eu quero digitar, o usuário vai digitar 5 valores via teclado, e os 5 valores têm que ser somados, e essa somatória tem que ser mostrada no vídeo. Simples assim. Tá? Então, não vai. Onde é que está o problema aqui, pessoal? Conta para mim, onde é que está o problema? Vamos resolver a forma que está escrito. Eles não foram armazenados, no caso, né? Você precisa ter algum método para armazenar esses números, né? Não, eles estão armazenados. O que foi digitado está na variável valor. Certo? É que quando termina o for, você só tem o último valor da variável valor, né? Ah, então peraí. Então vamos executar o código? Vamos executar o código aqui. Digite um valor. Tá, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. A somatória disso dá quanto? 15, né? Ele deveria mostrar no vídeo a somatória 15. Ele vai mostrar quanto? Ele mostrou 5. O 5 não é a somatória de todos os números digitados. Tá? Não é a somatória de todos. Ele mostrou o quê? Alguém acabou de comentar. Ele mostrou só o último. Por quê? Dentro do laço, os 5 valores foram digitados. Mas quando eu saí do laço, o único valor que eu tinha na variável valor era de fato o último que foi digitado. Então, para resolver esse problema, eu desloco essa instrução para dentro do laço e resolvo o problema. Vocês concordam? Vamos lá, pessoal. Vocês concordam que agora eu resolvi o problema? Sim. Sim, porque à medida que o valor é digitado, ele já é acumulado na variável soma. Então, se eu executar agora, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ele mostrou 15. Agora funcionou. Então, como é que nós resolvemos o problema? E por que nós tínhamos o problema? Porque, apesar do usuário ter digitado 5 valores, quando nós saímos do laço, nós só tínhamos apenas o último. E por que nós tínhamos apenas o último? Porque, tratando-se de uma única variável de memória, lembra que toda variável aponta para o endereço de memória RAM? E nesse endereço nós armazenamos um determinado valor? Então, esta variável valor aponta para o endereço de memória que armazena aquilo que foi digitado pelo usuário. Mas como esse endereço de memória é único, o usuário digitou o número 1, ficou armazenado na RAM, e a variável valor está apontando para o endereço. Depois ele digitou o número 2. Quando ele digitou o número 2 sobrepôs o número 1. O número 3 sobrepôs o número 2. O número 4 sobrepôs o número 3. E o número 5 sobrepôs o número 4. Portanto, ao sair do laço, o último valor, ou melhor, o único valor, que também era o último, era o 5. Por isso que ele, quando trazia a somatória, trazia apenas o último valor, que era o 5. Sabendo que, à medida que o usuário digita, este valor da memória é substituído, ele é sobreposto, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos, logo na sequência da digitação, pegamos o valor digitado e já acumulamos. Depois que nós acumulamos, tudo bem,
que ele seja sobreposto. Está todo mundo entendendo o que eu estou comentando? Pessoal, todo mundo junto comigo? Tranquilo? Eu estou repetindo coisas que nós já vimos, mas eu preciso repetir porque isso aqui vai ser a base do que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, é muito importante a gente entender o seguinte: quando eu trabalho com uma única variável, isso foi tema, inclusive, de pergunta da nossa avaliação, naquela variável eu só posso armazenar um valor por vez. Então, se o usuário digitou 5 valores na mesma variável, nesta variável eu terei sempre armazenado o último valor digitado, porque os anteriores foram sobrepostos. Tá? Então, se eu pegar essa instrução soma igual a soma mais valor e voltar ela para fora do laço, eu vou voltar a ter o problema. Porque, ao sair do laço, o valor o conteúdo desta variável valor vai ser igual ao último digitado. E, consequentemente, não vai funcionar como eu já mostrei para vocês. Então, nós podemos dizer que este problema que eu descrevi agora para vocês, ele deve-se ao seguinte fato, de que em uma variável eu só posso armazenar um único valor por vez. Está claro para vocês? Está claro para todo mundo? Bem, pessoal? Beleza? Então, Beleza. vamos ver na aula de hoje, Paulo, é o seguinte, né? Daniel, Maurício, Maicon, Luiz, Eduardo, né? Ramon, Miguel, Maicon, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos superar essa limitação, nós vamos aprender a armazenar vários valores simultaneamente na mesma variável. E para isso nós vamos aprender hoje a trabalhar com variáveis indexadas. Tá? Tem um errinho aqui de português, depois eu corrijo, tá? Variáveis indexadas. As variáveis indexadas são normalmente, nas linguagens de programação, chamadas de arrays. Então, quando você ouve assim, eu vou precisar de um array no meu programa. Eu li o termo array num livro, eu li um termo array na internet, num site. Nós estamos falando de variáveis indexadas, sinônimo. Tá? Então, nós vamos até utilizar muito mais o termo array do que variável indexada. Tudo bem? Então, o que é uma variável indexada ou o que é um array? É uma coleção de dados de mesmo tipo. Mesmo tipo inteiro, float, real. Então, quando nós falarmos em array, nós estamos falando em não um único valor. Nós estamos falando de uma coleção de valores. Mas uma regra especial, grifa coleção de dados, grifa de mesmo tipo. Então, a coleção é de inteiros. Ela inteira é de inteiros. A coleção é de double. Todos os dados são double. A coleção é de string. Todos os dados são string. Tudo bem? Uma estrutura, o que é o array? Uma estrutura de dados capaz de armazenar vários valores ou vários dados de mesmo tipo em uma única variável. Então, a limitação que nós vimos até hoje, nós vamos superar essa limitação a partir da nossa aula de hoje, tá? Até agora nós aprendemos que uma variável tem a capacidade de armazenar um único valor por vez. Verdade. Só que hoje nós vamos conhecer uma variável diferente, uma variável especial, uma variável que é intitulada de array. E essa variável, por que ela é especial? Porque ela tem a capacidade de armazenar vários valores dentro de si de mesmo tipo e ao mesmo tempo. Isso é possível, pois a variável será subdividida em várias partes. E cada parte será identificada por um número de ordem. Volta a fita. Essa variável array, ela vai ser subdividida em pedaços. Cada pedaço vai ser identificado por um número, que nós chamamos de número de ordem, ou simplesmente de índice, ou ainda de subscritor. Eu vou utilizar a nomenclatura
índice, tudo bem? Eu podia utilizar qualquer um deles, número de ordem, subscritor, mas o que é mais comum na programação é a gente utilizar a terminologia índice. Então, pessoal, a nossa variável array, a nossa variável indexada, ela vai ser subdividida em partes, tudo bem? Ela vai ser subdividida em partes, e cada parte vai ser identificada por um índice. Esse índice é um número sequencial inteiro. Pessoal, tudo bem até aqui? Dá um feedback para mim aqui. Eu não expliquei como é que faz no C#, eu estou indo bem devagarzinho, que a gente precisa entender o conceito. Então, vamos por partes. Então, volta aqui. Essa variável especial é conhecida no mundo da programação como array. O que ela tem de especial em relação às outras? As outras só armazenam um dado por vez. Essa, o array, armazena vários dados, né, de uma só vez e ao mesmo tempo, tá? Dentro do array. Por quê? Porque essa variável especial, o array, ela é dividida em partes, em subdivisões. E essas partes ou subdivisões desse array, dessa variável especial, cada uma dessas partes recebe um número sequencial inteiro, chamado de índice. Tá? Os arrays também são chamados... Esquece isso, depois a gente volta aqui. Isso não é importante agora. Tá? Vamos seguir aquilo que é importante aqui. Alguns autores chamam arrays de variáveis indexadas. Outros de variáveis compostas homogêneas. Nomenclaturas. Tá? Vamos dar um exemplo prático para vocês aqui, pessoal. Olha vamos pensar no seguinte problema. Eu quero armazenar em uma variável chamada prof. O nome da variável é prof. Eu quero armazenar nessa variável prof o nome de 6 professores. Tudo bem? Se nós estivéssemos trabalhando com as variáveis que nós estamos acostumados, nós teríamos que ter 6 variáveis. Mas agora não. Agora nós vamos ter uma única variável. O nome dela é prof. Uma única variável. Só que dentro dela eu vou armazenar simultaneamente o nome de 6 professores. Mas como eu falei, essa variável ela precisa ser acompanhada de um número sequencial, que é o índice. Tá? Então, sempre que trabalharmos com variável indexada, nós vamos ter que ter um índice associado. Sempre. Se a variável for indexada, vai ter um índice associado. E um detalhe importante, o primeiro índice do nosso array sempre é 0. Anota isso. Sempre é 0. Sempre começa com índice 0. Então, se a variável vai armazenar 6 valores, o índice vai de 0 a 5. Se a variável vai armazenar 10 valores, o índice vai de 0 a 9. Se a variável vai armazenar 50 valores, o índice vai de 0 até 49. Tá? Todas as linguagens de programação acontece a mesma coisa? Não. O índice 0 é o universo C. Em várias outras linguagens de programação, o primeiro índice é sempre 1. Mas especificamente na linguagem C, na linguagem C#, e normalmente nas linguagens C, C++, C Builder, C#, o primeiro índice é o índice 0. Mas isso não é regra geral, tá, pessoal? Em muitas linguagens, o primeiro índice do array é 1. No C# começa com 0. Então não esqueçam disso. Como eu quero armazenar 6 valores, o índice vai de 0 até 5. Na variável prof, na posição 0 ou índice 0, eu vou escrever o nome de um professor, vou armazenar o nome de um professor, Begamask. No índice 1 da mesma variável prof, ou seja, na posição 1 dessa variável, eu vou armazenar Cláudio. Na posição 2, Ascendio. No índice 3, Coleto. No índice 4, Leguti. E no índice 5, Luiz. Vocês entenderam, pessoal, até aqui? Então, a variável é uma só. Ela se chama prof. Mas como eu quero armazenar 6 valores do tipo string dentro dela, ela vai ter um índice, porque é um array. Então, esse índice começa com 0 e vai até o último elemento. Como eu tenho 6 valores, o índice vai de 0 até 5. Tá? Então, na verdade, quando a gente diz que os 6 valores estão armazenados na mesma variável, né, a bem verdade, o que nós estamos querendo dizer é que os 6 valores sim estão nela, mas cada qual dentro de uma subdivisão da variável array.
Perguntas até aqui? Pensa um pouquinho, antes da gente continuar. Nós estamos falando de estrutura, de conceito. Daqui a pouco a gente fala da implementação. Né? Todos os elementos possuem o mesmo nome. Vamos lá. Professor. Oi. Então, vamos supor, para você poder usar uma variável indexada, você já tem que saber previamente quantas repartições vai ter que fazer dela? Ou, durante a programação, eu posso pedir para que o usuário defina a quantidade e eu declaro a variável com a quantidade que o usuário digitou. Uma das duas coisas. Tá? O C# aceita as duas. Ele aceita as duas. Então, você pode iniciar o teu programa dizendo prof vai armazenar 6 valores. Ou o usuário digita e o que ele digitou vai ser a quantidade de elementos, a quantidade de índices do meu array. Tem as duas possibilidades, tá? O C#, como tantas linguagens de programação, ele é bastante flexível nesse sentido. Pessoal, posso continuar? Tudo bem? Vamos em frente? Tranquilo, professor. Tudo bem? Hoje, vocês receberam minha mensagem no Twitter do lançamento do SpaceX hoje? Não. Lá na NASA? Não foi lançado, professor. Não foi, né? Não foi. Eu não recebi, mas eu estava assistindo. Ah, tá. Fiquei muito triste quando estava faltando 14 minutos para o lançamento. Mas isso é normal. Mas isso é normal, tá? Isso é por causa do... O tempo estava ruim, né? Não, isso é normal. Lá é normal. Eu já fiz vários, eu já acompanhei vários pela internet. Pessoalmente, eu não acompanhei. Já estive lá 2 vezes, lá na NASA. Mas em nenhuma das 2 vezes eu acompanhei o lançamento. Eu fui com outro objetivo. A última vez que eu estive na NASA foi agora, em janeiro. Mas eu também estava bastante ansioso, mas vai ser sábado, né? Sábado. 4h22, eu acho. Exatamente. Então vai lá, acompanha, porque vai ser muita tecnologia no mesmo lugar, né? E aquela base de lançamento, ela é emblemática. Ela é emblemática. Né? Mas eu mantenho vocês informados pelo Twitter, né? Para quem estiver me acompanhando no Twitter, eu estou divulgando. Eu passei, inclusive, essa semana para vocês o top 10 das linguagens de programação, né? Não sei se vocês receberam. Então, vou manter vocês informados de coisas legais aí do mundo, não só de TI, tá? Segmento aeronáutico, tem umas coisas bem bacanas aí. Pessoal, tranquilo? Eu posso prosseguir aqui? Então, vamos em frente. Um detalhe importante. Vocês estão percebendo que dentro... aqui é um colchete, tá? Não é chave, é colchete. Tá? Em algumas linguagens de programação, é chave. No C#, nós vamos representar com um colchete o array. Vocês estão percebendo que dentro do colchete eu tenho apenas um único índice? Ou é 0, ou é 1, ou é 2. Vocês estão percebendo que é um índice só? Todo mundo está enxergando isso? Sim. Tá? Sim. Quando isso acontece, nós dizemos que o array é um vetor. Quando dentro do índice, quando o índice é representado por 2 ou mais valores, nós temos uma matriz. Anotaram? Vou perguntar isso aí na nossa avaliação da P2. Podemos prosseguir? Tranquilo? Vamos lá? Então, aqui Pode tem um índice só. Já esqueci, Daniel. Já esqueci, gente. Deu um branco agora aqui. Quem é que lembra? Vamos lá. Ninguém lembra? Vamos lá. Quando o índice tem um valor só, é um vetor? Quando o índice é representado por um único valor, que é o caso desse exemplo, quando o índice é representado por um único valor, temos um vetor. Isso aqui é um vetor. Prof é um vetor. Quando nós temos um índice representado por 2 ou mais valores, nós temos uma matriz. A matriz vocês vão ver em agosto, tá? Agora não, né? Não quero fazer vocês sofrerem, vamos com calma. Então, esse é um vetor do tipo string, pronto, né? É um vetor. Por que é um vetor? Porque cada índice é representado por um único valor. Então, esse é um vetor do tipo string. Por que é string? Porque eu vou armazenar nomes de pessoas, tá? O programa poderá fazer referência a qualquer elemento, bastando para isso identificar a posição do elemento entre colchetes. Por exemplo, o prof, colchete 1 é Cláudio, prof, colchete 4, ou índice 4 é Leguti, e assim por diante. Tá?
O primeiro elemento de todo array é elemento 0. Falamos sobre isso. Tá? Aí o finalzinho diz assim, isso significa que se o vetor possui n elementos, o índice vai de 0 até n-1. Lembra? Se o vetor tem 50, se o array tem 50 elementos, o n é 50, ele vai de 0 a 49. 0 até n-1. Se o array tem 100 elementos, ele vai de 0 a n-1, até de 0 até 99. Legal, vamos continuar. Existe uma instrução no C# que me permite saber quantos elementos eu tenho dentro do vetor. E essa instrução chama length. Tá? Então, se eu escrever lá no C# prof.length, ele retorna para mim 6. Toda vez que eu escrevo nome do array, nome do vetor, ponto length, o C# retorna para mim a quantidade de elementos, ou melhor, a quantidade de valores que existem dentro do array. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, nome do array, ponto length, sempre vai retornar o tamanho dele, quantidade de elementos. Como é que... Professor, Oi. o length só vai informar quantas unidades tem, no caso? Quantos elementos, não que está preenchido, quantos elementos ele tem a capacidade de armazenar. Ok. Nesse caso aqui, o prof tem 6 elementos, de 0 a 5. Ele vai me devolver que são 6. Se eu declarasse o prof para armazenar, mesmo que ele estivesse vazio, mas eu declarasse ele para armazenar 100 valores, o length ia me devolver 100. Entendi. E assim por diante. Isso é dado importante, vou mostrar para vocês depois, é uma informação bastante importante se a gente quiser varrer todo o array. Né? Para eu varrer todos os elementos, todos os índices, né, do array, eu preciso saber quantos elementos existem. Então, esse len vai nos ajudar bastante. Pessoal, como é que nós vamos declarar no C#, como é que a gente declara um array no C#? Então, vamos lá. Nós declaramos dessa forma aqui. Tá? Nós podemos fazer até assim, ó, x. Nós podemos declarar x. E como é que eu sei que esse x é um... aqui o x está declarado como inteiro, vocês estão vendo. Mas como é que eu sei que esse x é um array? Por conta, depois do tipo do dado, você abre e fecha colchete. Quando você tira o colchete, o C# entende que é uma variável comum como as demais. Quando você, depois do tipo do dado, você abre e fecha colchete, o C# entende que é um array, que é uma variável indexada. Né? Depois eu preciso dizer para o C# qual é o tamanho desse array. Ou seja, quantos elementos ele vai armazenar. Então eu escrevo x é igual a new. New é uma cláusula da linguagem C#. New, de novo, traduzindo, quer dizer alocação dinâmica de memória. Então eu estou alocando dinamicamente memória, né, para um array de inteiros que vai armazenar quantos elementos? 15. Nós podemos dividir isso em duas instruções ou simplesmente fazer tudo na mesma linha, na mesma instrução, que é o que normalmente nós vamos fazer. Tá? Nós vamos já normalmente declarar a variável x, y, z, a variável que vocês quiserem como array, abre e fecha colchete, e logo na sequência vamos atribuir para essa variável a alocação dinâmica de memória, dizendo quantos elementos poderão ser armazenados nessa variável. Tudo bem, pessoal? Declaração aqui tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente continuar? Professor, Oi, pode perguntar. Quando a gente tem uma matriz e a gente... Matriz não, vetor, né? Não. A dúvida seria quando fosse uma matriz mesmo. Não. Sobre matriz eu não vou tratar hoje, desculpa. Tá. Não quero confundir a cabeça do pessoal, tá? Vamos primeiro falar de vetor e depois a gente fala de matriz. Tá? Porque quando a gente for conversar de matriz, a gente vai precisar ter um pouquinho de visão bidimensional, tridimensional. E a matriz trabalha com o conceito de dimensão. Então, se eu tratar aqui, eu posso confundir o pessoal, tá? Eu posso, até depois, se você quiser no final da aula, te responder a questão especificamente, mas vamos só seguir a linha aqui para a gente não se perder, tá? Foco. Beleza. Tá? Pessoal, posso continuar a declaração? Ok?
Aí, se eu quisesse declarar uma variável float como array, float, abre e fecha colchete, y, igual a new float, quantos elementos eu quero armazenar? 50. Tudo bem? Aí, se eu quisesse declarar um array double, abre e fecha colchete, z é igual a new double, quantos elementos você quer armazenar? Eu quero armazenar 10. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? Difícil? Não, tranquilo. Pessoal, dá um feedback aqui no chat, se não sei, vocês estão entendendo, então? Vocês não dão resposta para mim? Ou vocês já estão jantando e não me falam? Sim. Então vamos lá. Não vai jantar, né? Espera aí, né? Vai com calma. Então vamos lá. Voltar aqui para o nosso documento. Então, algum exemplo. Ó, double R igual a new double. String, ó, olha esse aqui é o nosso, hein, do nosso exemplo. String abre e fecha colchete prof é igual a new string 6. Aloca 6 elementos para o vetor string prof. Vamos fazer um exercício. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu copiar lá para o C#. Tá? O exemplo exatamente do nosso problema aqui, ó. Então, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Eu poderia ter declarado, tá? Eu vou comentar isso aqui, tá? Vou comentar essas linhas. Eu poderia ter declarado, né, o nosso vetor prof e pedir para que o usuário digitasse os 6 valores via teclado. Mas o C# me permite que não só eu declare o vetor, né, o array, como também já realize a inicialização dele. Então, eu vou colocar string abre e fecha colchete, prof, o nome do vetor, igual new string, armazenando 6 elementos. Não ponho um ponto e vírgula, porque eu vou inicializar. Eu já vou declarar atribuindo valores, eu vou atribuir valores para o vetor já na declaração. Abre chave. Os valores que eu quero, como são string entre aspas, separados por vírgula, tá certo? E quando eu fechar a chave, eu ponho ponto e vírgula. Então, esse aqui é um exemplo de declaração do array seguido da atribuição, ou seja, do armazenamento de valores dentro do array. Eu declaro e já atribuo valores para ele. Tá bom? Tudo bem? Vamos prosseguir? Aí eu vou executar um laço para mostrar esses valores no vídeo. Int igual a 0. Por que o contador começa com 0? Porque o primeiro índice em um vetor é sempre, no C# é sempre 0. Então, por isso que o i está começando com 0. Faça enquanto i menor, prof.len. Quanto vale prof.len, pessoal? 6. 6. Faça enquanto i menor que 6. I menor que 6 é 5. Então, o i vai de 0 até 5, incrementando de 1 em 1. Mostre no vídeo prof indexado de i. Quando o i for 0, quando o i estiver valendo 0 aqui no for, eu vou mostrar no vídeo prof índice 0. Prof índice 0, bergamasque. Quando o i for 1, eu vou mostrar no vídeo prof indexado de 1. Cláudio Nunes. Quando o i for 2, prof indexado de 2, que é Ascendio, e assim sucessivamente. Vamos executar o código? Está lá os dados mostrados no vídeo. Joinha, pessoal? Caramba. Bonito, não é? Bacana? Legal, bacana. Vou mostrar uma coisa mais legal agora para mim, ó, para vocês. Eu vou com F11, ó, F11. Tá? Tá vendo aqui embaixo? Prof, a variável prof. Tá vendo que a variável prof está com nulo? Vocês estão vendo aqui embaixo? Sim. Tá? Então vamos com F11 aqui de novo, ó. Pronto. Tá vendo que o prof deixou de ser nulo e está escrito string 6? Bom, string 6 é o que eu declarei. Tá? Só que eu declarei e já atribuí valor. Você está vendo uma setinha aqui do lado de prof? Clicou, memória RAM. Pronto, essa é a memória RAM. Beleza? Beleza.
Prof indexado de 0, Bergamaschi. De 1, Cláudio. De 2, Ascendio. De 5, Luiz. E assim por diante. Perguntas. Vamos dar uma respirada, né? Vamos respirar. E se a pessoa for entrar com... Se a pessoa fosse digitar, então tá Isso. bom, ó. Faz de conta, isso não existe. Comenta tudo, tá? Isso não existe. Ponto e vírgula aqui, tá? Aí tinha que colocar o ponto e vírgula aqui. Vamos pedir para o usuário digitar? Então vamos. Eu vou copiar esse trecho aqui para cima, tá bom? Vou copiar esse trecho. Aqui, em vez de console, eu vou escrever assim, ó, console.write, digite um nome, 2 pontos. Tá? Ó, para receber dado via teclado é console.readline, não é isso? Porque é string, não precisa nem do path. Sim. Tá bom? Sim. Quem vai receber essa entrada de dados? A variável prof, não é isso? Só que a variável prof é um array. Toda vez que eu trabalhar com array, eu preciso de um índice. Pronto, está aqui a entrada de dados. Ah, beleza. Quando o i for 0, aquilo que o usuário digitou via teclado vai ficar armazenado no índice 0. Quando o i for 1, aquilo que foi digitado vai ficar armazenado na posição 1. E assim sucessivamente. Beleza. Professor, e quando for inteiro, e aí a gente precisa colocar o parse, onde que fica o ponto parse aí? A gente tem que... Não, é igualzinho que a gente fez até agora, Paulo. Vou mudar aqui, ó. Presta atenção aqui, pessoal. Vou comentar essa linha aqui. Ó, eu vou mudar. O meu array não é mais string, ó. É int, abre, fecha colchete, vetor é igual a new int, tá? De 6, tá bom? Eu mudei o tipo do vetor, agora é inteiro. Então aqui seria o quê? Né? Vetor indexado de i, né? Aqui é vetor também, igual a int.pass. Igualzinho, não muda nada em relação então tá que bom. vocês... Nada, não muda nada, tá, gente? Não muda Beleza. nada. A única coisa que vai mudar agora é a variável, porque onde você usar o vetor, não esqueça que ele anda junto com o índice. Se você colocar o nome do vetor e esquecer o índice, o C# não vai deixar você executar o programa. Tá bom? Quer ver um exemplo? Ó, eu vou tirar aqui o índice. O vetor está aqui. Ó. Eu disse para o C# que essa variável vetor é um array. Eu tirei o índice. Pronto, ele já reclamou. Vamos compilar? O que ele vai responder para nós? Ó, não é possível converter o inteiro que você está recebendo via teclado em outro inteiro, abre e fecha colchete, chave. Ele está dizendo array. Então, traduzindo, está dizendo o seguinte, cara, você tem um array com 6 elementos. Você está querendo que eu grave o que foi digitado no vetor. Em qual posição? Na posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que eu tenho que dizer para ele qual é a posição. Como são 6 valores, eu tenho que variar. Né? Então, quando o i é 0, eu vou estar gravando a entrada de dados, aquilo que foi digitado pelo usuário, na posição 0, no índice 0. Depois, quando o i for 1, eu vou estar gravando a posição 1. E assim sucessivamente. Gente, dá para fazer umas coisas muito legais. Eu vou dar uns exercícios muito loucos para vocês. Fazer com esse negócio de array. Pois não, Daniel. Então, vamos supor numa situação onde o usuário digita 6 valores e aí eu quero calcular a soma do primeiro e do último. Ó, isso é complicado. O primeiro e do último? Tá, presta atenção aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Pegar o próprio exemplo. Quantos valores ele digitou aqui? 6, né? Então, vamos lá. Int soma é igual. Você quer o primeiro? É isso? Isso. Vetor indexado de 0. E o último, quem é o último? Vetor indexado de 5. Pronto. Está resolvido. Você não queria o primeiro e o último? O primeiro é o índice 0 e o último é o índice 5. Entendeu? Ou não? Sim. Todo mundo entendeu a pergunta do Daniel e a resposta? Tá? Sim. Professor, agora se o índice, você falou qual é o índice que quer, ele vai buscar aquela posição lá dentro. Ele não é obrigado a ler todos os valores. Ele vai acessar o que você quiser. Tá bom? Professor. Oi. Seria mais fácil, agora sim, referente a processamento. Você usar
o array para fazer isso ou fazer aquela questão de result mais igual a soma, né, que faz? A gente pega não pode. Nesse caso do exemplo do Daniel, não é possível. Porque aquele result mais igual é quando eu quero acumular todos os valores. E o Daniel falou, eu não quero todos, eu só quero o primeiro e o último. Ah, não, sim, mas se tivesse que fazer por esse ponto lente. Ah, não, se vamos supor que você quisesse somar todos, vamos somar todos? Isso. Olha aqui, ó. Então, é outro exemplo, tá? Cada caso é um caso. Agora é um outro problema que você está dizendo. Você quer somar todos os valores que estão sendo digitados no vetor, não é isso? Ó, pode até fazer assim, ó. Esse primeiro for foi só para digitar os 6 valores via teclado. Agora, eu podia fazer junto, mas eu vou fazer separado, tá? Aqui, ó. Um outro vetor. Soma mais igual vetor indexado de i. Pronto. É o que você pediu. Beleza. Então, nesse primeiro for, eu digitei todos os 6 valores no vetor. Cada um na sua posição de 0 a 5. Nesse segundo for, eu acessei cada posição, cada índice, cada elemento e somei ele, acumulei ele na variável soma. Se eu mostrar a soma agora no vídeo, vai ter a soma dos 6 valores. Ok. Obrigado. O vetor é como se fosse um prédio, gente. Né? Dentro de cada prédio não tem andares? Esses andares do prédio nós vamos chamar de índice. E lá dentro, em cada andar, vamos supor, né? Eu moro num prédio, eu moro no 10º andar. Quantos moradores tem no 10º andar? Só que como eu estou no 10º andar, né? Pensando num vetor, no array, ele começa de 0. Então, eu estou na posição 9, né? Quantas pessoas moram nesse andar? 10. Então, seria prédio indexado de 9 igual a 10. Então, você pode pensar o array, como, fazendo uma analogia, como se fosse um prédio. E cada índice é um andar desse prédio onde eu posso armazenar valores. Tudo bem? Melhorou aí? Ajuda a raciocinar assim? Sim, sim. Então tá bom. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Tá? Então nós mostramos aqui, tá? Ele tem as explicações. Olha esse exemplo aqui, ó. Digitar 10 valores quaisquer via teclado. E após a digitação, o programa deve varrer o vetor e acumular os dados. Exatamente o que a gente acabou de fazer. Mas vamos pegar então esse exercício aqui, até porque ele trabalha com array de double. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho a declaração das variáveis. Tá? Eu vou declarar uma variável soma igual a double, valor inicial 0, um inteiro i, e aqui está o nosso array. É um array, o nome do array é valor. Esse array é do tipo double, e nele eu vou armazenar 10 valores. Inicialmente, eu vou ter a entrada de dados. I igual a 0, faço enquanto i menor do que valor.len. Valor.len é 10. Então, eu vou de 0 a 9. Né? Todos esses 10 valores que vão ser digitados via teclado serão armazenados cada qual numa posição diferente, no índice diferente do valor. Então, quando eu terminar esse for, o nosso vetor contém todos os 10 valores digitados. Eu vou limpar a tela. Então, essa linha aqui limpa a tela. O que eu vou fazer agora? Eu vou varrer o vetor, vou acessar todos os elementos e cada elemento eu vou acumular na variável soma. Tá? Então, se a gente fizer aqui vamos executar aqui o programa. Primeiro valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a soma? 55. Ele limpou a tela, mostrou todos os valores e já mostrou a soma desses valores na tela aqui. É igual a 55. Vamos continuar? Aqui o resultado. Mais exemplos. Armazenar 10 valores na memória do computador. Exibir os valores na ordem inversa da digitação. Legal, gostei desse daqui. Então o usuário vai digitar 10 valores, só que na hora de mostrar no vídeo é para mostrar os valores de ponta cabeça, na ordem invertida. Então vamos ver como é que fica isso daqui. Tá? Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos declarar um vetor x do tipo inteiro que vai armazenar 10 valores. Aqui nós temos um laço for,
para receber os valores via teclado, aqui o int.parse que a Paula comentou, e cada valor digitado vai ficar armazenado numa posição diferente do x. Gente, cuidado aqui, ó. O x é o nome do vetor, não muda o nome dele, é sempre x. O índice dele é que varia. Tudo bem, pessoal? Sempre em um vetor, quem varia é o índice. O nome dele é um só. O vetor chama x é x. Agora o índice dele vai variar. Depois, o que ele pede para fazer o exercício? Ele pede para mostrar no vídeo esse vetor invertido. Então, olha o que eu vou fazer. I é igual a x.len. Pessoal, fala para mim, x.len menos 1. Quanto que é x.len menos 1 nesse exercício? Vamos lá, pessoal. Vamos por partes. O que é x.len? Fala para mim, pessoal. É a quantidade de elementos. Isso. Beleza. Vai ser 9. Não. Quantos elementos são? 10, são 10. 10. Mas, então, x.len é 10. 10 menos 1? 9. 9. Então, o i começa em 9. Faça enquanto i maior ou igual a 0. E decremento o i de 1 em 1. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Se eu tenho 10 elementos, o primeiro índice é 0 e vai até 9. Se eu quero mostrar invertido, eu vou começar do índice 9 até o índice 0. Não é isso, pessoal? Concordam comigo? Vocês estão entendendo? Tá? Então, se eu executar aqui, eu só vou fazer uma mudança aqui, pessoal. Ao invés de trabalhar com 10, eu vou trabalhar com 5, tá? Para ficar mais rápido o teste aqui. Tá? Vamos executar. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele mostrou 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Ele inverteu a hora da exibição. Alguma dúvida? Pessoal, nada? Nenhum questionamento? Tranquilo? Todos entenderam? Tá? Então, pessoal, eu vou fazer uma mudança aqui nessa solução e eu quero que vocês digam para mim o que é que vai acontecer. Eu vou declarar aqui uma variável chamada z. Tudo bem? Aqui, ao invés de i, eu vou escrever z. Aqui eu vou escrever z. Aqui eu vou escrever z. Aqui eu vou escrever z. E aqui eu vou escrever z. Se eu executar esse programa, o que acontece agora? Cuidado, nesse primeiro laço, quando eu armazenei os valores no x, no vetor x, o índice era i. Agora, o índice é z. O que aconteceu aqui, hein? Quem é que sabe me explicar? Índice é z. Aí o pessoal falou, ferrou tudo, né? Eu estava entendendo, agora já não estou entendendo mais nada, né? Pessoal, sabe o que mudou? Nada. Para o C# não aconteceu nada de diferente. Vocês sabem por quê? Pessoal, o x vai de 0 até quanto? O nosso vetor x, ele vai de 0 a 9, vocês concordam? Ele tem 10 elementos. Né? Vamos supor, o primeiro valor que eu digitei no nosso exemplo foi quanto? Foi o número 1, lembram disso? Esse número 1 ficou armazenado, na verdade vamos até fazer o contrário, né? São 5 valores. Eu digitei via teclado 1, 2, 3, 4 e digitei o 5. Esse 1 é o elemento 0, o 2 é o elemento 1, o 3 é o elemento 2, o 4 é o elemento 3 e o 5 é o elemento 4. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui comigo? Tá? Sim. Se ficar mais fácil, ó, eu vou colocar, faz de conta que eu digitei 10, 20, 30, 40 e 50. O 10 é o elemento 0, o 20 é o elemento 1, o 30 é o elemento 2, o 40 é o elemento 3 e o 50 é o elemento 4. Vai do 0, do elemento 0 até o elemento 4. Tudo bem? Então, dentro do x, se eu digitar todos esses valores aqui, tá? O x vai ter 10, 20, 30, 40, 50. Exatamente distribuído dessa forma que eu expliquei. Agora, vamos analisar esse for aqui com a variável z. Quanto que é x.len?
10. Quanto que é 10 menos 1? Desculpa, gente, não é 10, 5, né? Agora é 5 no nosso exemplo. X.len, 5. 5 menos 1, 4. Qual é o valor inicial do Z? 4. O Z vai até quanto? 0, com passo menos 1. Qual é o primeiro valor que eu vou mostrar no vídeo? X indexado de Z. O Z está valendo 4. X indexado de 4 é quanto? 50. Então, o que eu quero mostrar com isso, pessoal, é o seguinte. O nome do array você não pode mudar, porque você declarou aqui em cima como X. Agora, o índice, você põe a variável com o nome que você quiser. Porque nós estamos enxergando I, estamos enxergando Z. No C#, não existe I e não existe Z. O que existe é o conteúdo armazenado lá dentro. Ficou claro? Professor, então, pessoal, toda vez que... Professor? Oi, pois não. Então, toda vez que a gente vai mexendo com variável indexada, a gente vai usar o ponto length. Não. Ponto len é se precisar, né? Aqui a gente precisava, Nesse caso, eu queria acessar todos os elementos. Então, não é regra geral. Nós usamos o len porque eu queria saber o tamanho do vetor, porque eu queria acessar todos os elementos. É por isso, entendeu? Uhum. Mas eu queria saber se vocês entenderam essa história do I e do Z. É isso que eu queria saber. Eu não entendi, não. Tá, vamos lá, olha só. O X, vocês estão percebendo que o X eu não mexi. Então, o X é a variável array que nós declaramos, concorda? Sim. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou executar esse programa aqui, passo a passo. Eu vou executar ele passo a passo para a gente acompanhar o processamento. Tá? Inicialmente, eu vou digitar 5 valores. 10, 20, 30, 40, 50. Tudo bem? Tá? Agora eu vou dar um F11 para continuar o processamento. Só dar um Enter aqui. Tá? Então, F11. Opa, cadê? E ele perdeu aqui? Ah, tá aqui. Tá? Cadê? Tem alguma coisa errada. Espera um pouquinho só, pessoal. Tá aí. Deixa eu compilar aqui. Eu não sei porque ele não está funcionando aqui. Enfim. Vamos lá de novo. 10, 20, 30, 40, 50. Bom, agora sim. Então, o que aconteceu aqui? Eu digitei 5 valores, que são esses aqui, em cada uma das posições do X. Vamos ver como é que está o nosso array X? Vem aqui e clica no X. Então, na posição 0, tem o número 10. Na posição 1, tem o número 20. Na posição 2, está o número 30. Na posição 3, está o número 40. E na posição 4, está o número 50. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguém com dúvida? Está todo mundo junto comigo? Sim. Então tá bom. Aí eu coloquei, no lugar do Z, do I, eu coloquei o Z. Aí ficamos preocupados com essa mudança. Então, cuidado. Então vamos lá, pessoal. Eu declarei a variável Z. Tá? Então acompanha comigo. Quanto que é x.len? Ó, coloquei o mouse em cima. Ele já falou para mim. 5. Porque x é o vetor. E o tamanho dele é 5. Então, x.len vale 5. Quanto que é 5 menos 1? 4. Qual é o valor inicial de z? 4. 4. O z vai de 4 até quanto? 0. Ele vai de 4 a 0. Ele vai de 4 aqui embaixo até 0. Com passo menos 1. Até aqui tudo bem. Vamos continuar. Uhum. Aí eu quero mostrar no vídeo o array. Ele se chama x. Não vai trocar o nome dele. O nome dele é x. Ponto. Agora, dentro do índice, que aqui era i, agora eu troquei por z. Quanto vale z, pessoal? Vale
4. Qual é o valor que tem na posição 4 do array X? Não é o número 50? 50. Ele vai mostrar o 50. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui vocês estão vendo I e aqui vocês estão vendo Z. O C#, para ele, pouco importa o nome que você dá para o índice. O que lhe interessa para ele é o número que essa variável representa. Entendeu? Então, se eu quisesse colocar aqui Z, J, K, L, M, não importa. O array não mudou, continua sendo X. O que vale é o valor dessa variável que é o índice. Então, nesse caso aqui, o Z4. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, vou dar uma pausa aqui, vamos supor que, como estava antes, eu colocasse que I é igual a x.len. Aqui eu ia colocar I. Qual seria o valor inicial do I? 4. Que valor que eu estaria acessando aqui? O 4. Ah, mas eu não quero I, eu quero que se chame J. Aqui vai ser J. Qual vai ser o primeiro valor do J? 4. E aqui eu vou mostrar o quê? X indexado de quanto? De 4. Então, pessoal, pouco importa o nome do índice. Tá? Eu estou mostrando isso para vocês porque às vezes você pensa que sempre tem que ser a mesma variável. Não precisa. Tá? O que importa é o valor dela. Concorda comigo? Professor, Oi. eu entendo que o nome do índice não é... Você pode colocar qual que você quiser, mas para efeito mecânico, qual que é a vantagem de você poder fazer isso? Nenhuma. Eu só quero mostrar para que vocês não acreditem, porque às vezes o aluno acredita que se ele utilizou o índice I, o programa inteiro tem que ser I. Só que vão ter programas que eu vou montar o enunciado de um jeito que você não vai poder usar o I. Você vai ter que trocar a variável. Mas deixa eu chegar lá. Ok. Tá? Então, eu já estou mostrando desde já, pessoal, que assim, o nome no nosso array é X. Ele não pode trocar de nome, ponto. Entretanto, o índice pode. Tá? Não tem problema nenhum, porque para o C#, o nome da variável não tem relevância. O que interessa para o C# é quanto que esse índice vale. Só isso. O próximo exercício aqui é aquele exercício para mostrar no vídeo, dado 10 valores, mostrar no vídeo maior. Opa, esse exercício nós já fizemos, mas vamos fazê-lo aqui vamos fazer ele com array. Tá? Então, aqui nós declaramos o array inteiro com 10 elementos. Aqui nós recebemos os 10 valores via teclado. Tá? E aqui nós temos um laço for. Tá? Olha que bacana. Só colocar as chaves aqui, que a gente combinou que sempre usaria chaves. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. Os 10 valores foram digitados. Eu peguei uma variável chamada maior, que eu tinha declarado, e atribuí para ela o primeiro valor digitado, x indexado de 0. Então, o primeiro valor que o usuário digitou, eu já vou dizer que é o maior de todos. Só tem ele, né? Ele é o primeiro, né? Então, o primeiro valor eu digo que é o maior de todos. Dali para frente, o que eu faço? Eu comparo todos os valores que estão armazenados no array com a variável maior. Quando aquele valor que está armazenado no vetor for maior do que esta variável, eu troco de posição, que é a lógica que a gente já tinha utilizado em exercícios anteriores. Né? Depois do laço, basta mostrar no vídeo a variável maior. Certinho? E para terminar, esse aqui é para... Tá, esse aqui eu vou deixar para amanhã, pessoal. Esse aqui eu explico amanhã para vocês. Tá? Vocês entenderam o conceito do array, pessoal? Alguém quer esclarecer, voltar algum ponto, algum exercício, esclarecer alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momento final para isso, tá? Não esquecendo, para quem chegou depois, de registrar a presença lá no fórum da disciplina. Vamos lá, pessoal, perguntas, um de cada vez. Nenhuma pergunta? Tá todo mundo aí? Sim, sim. Até agora, ok. Tá de boa. Tranquilo? Sim, até agora sim. Amanhã eu vou explicar para vocês esse último e a gente vai discutir o TP, para que um TP que tem vários exercícios com arrays para vocês poderem entregar.
Joia, pessoal. Depois eu deixo gravado lá no canal do YouTube essa aula. Não, mas é normal, Paula. Devagarzinho a gente vai. Minha sugestão, se der tempo, amanhã, hoje ainda, mas principalmente amanhã, pega esses exercícios aqui do documento, coloca no C# e testa passo a passo com o F11, tá? Para você ver o comportamento do programa. Isso vai ajudar bastante, tá? Pessoal, é isso. Obrigado. Vocês têm uma aula aqui na sequência. Boa aula e nós voltamos amanhã. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite, Até. professor. Falou, professor.